Bom, meus queridos, começando aqui esse devocional dessa manhã, nós vamos ler o livro de Efésios no capítulo 5, no versículo número 9, que diz assim: Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Lendo então aqui essa palavra, a Bíblia diz então que assim como uma árvore tem o seu fruto, o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo na minha vida e na tua vida tem um fruto. Eu posso reconhecer o fruto. E a Bíblia diz que quando eu reconheço a qualidade da árvore pelo fruto que ela produz. Então, se a árvore é boa, o seu fruto é bom. O seu fruto é bom. Então, há uma maneira, assim como nós podemos colocar um termômetro nas nossas axilas para sabermos a temperatura do corpo, assim como podemos pegar um fruto e mordê-lo para saber o seu sabor, para saber o quanto realmente ele tem valor. Da mesma forma, a Bíblia diz que o fruto do Espírito pode ser reconhecido. Então, falando de uma forma geral, tem 3 grandes características que qualificam e podem ser um prumo, podem ser um termômetro, podem ser um paladar, podem ser um olfato, para podermos discernir o fruto que sai da nossa vida. A Bíblia diz então que o fruto do Espírito está em toda bondade. Bom, meus queridos, aquilo que eu vou fazer, seja para quem eu vou fazer, é um ato bondoso? De alguma forma, ele produz amor, produz compaixão, ele está imbuído de misericórdia? Bom, a minha palavra que eu vou falar, aquilo que vai sair da minha boca, isso de alguma forma é algo bondoso, vai edificar, vai construir. Bom, o fruto do Espírito está em toda a bondade. Bom, existe a bondade que é poder ser para com alguém que está à minha volta, a uma pessoa que faz algo que realmente sirva de uma coisa boa para a pessoa, agradável, quem sabe até necessária, mas fazer um ato de bondade, ser movido no coração em poder ajudar alguém. Bom, a benignidade é um ato de bondade aonde a pessoa faz algo, e isso que ela o faz sem esperar nada em troca. É como Deus, Deus é benigno, porque Ele dá-nos, eu estou olhando agora aqui, o nascimento do sol, aqui no sentido que ele já nasceu antes, mas aqui eu estou olhando agora a sua luz. Na verdade, todos os dias, sobre os justos e sobre os injustos. O fruto do Espírito, ele pode ser reconhecido naquilo então que é bondoso, seja atitudes, sejam palavras, sejam motivações que estão no coração. O fruto do Espírito também pode ser conhecido pela justiça. O fruto do Espírito está em toda bondade, em toda justiça. Aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou pensando em fazer,
é justo. Sim, porque se for injusto, não vem de Deus. Pode vir do meu interior, da minha carne, pode vir de um sussurro do maligno que me está conduzindo a alguma coisa que, na verdade, vai fazer um ato de injustiça. Às vezes as pessoas, de uma forma geral, elas têm uma justiça própria. Quando nós olhamos para o Evangelho, nós vemos o princípio da cruz. Ou seja, é Cristo doando a sua vida para que nós pudéssemos ser justificados. Quando nós olhamos para a cruz, nós podemos ver que Cristo, ele é o exemplo daquele que tem um caminho justo para seguir. Observe que Cristo, ele leva a nossa carga. Observe que Cristo, ele não quer, na verdade, seguir nenhum caminho injusto, mas ele procura justificar os injustos. Até isso chega a ser. Ele justifica os injustos. Ele defende até mesmo os injustos. Claro que ele repreende os soberbos, ele resiste àqueles que têm um caminho cauterizado, mas a justiça de Cristo era a justiça de Deus. Às vezes a nossa justiça, ela é a nossa justiça. Então, às vezes queremos fazer justiça com as próprias mãos, ou ficamos maquinando a nossa própria justiça, que às vezes pensamos ser justa, mas é injusta. A justiça que vem de Deus, meus queridos, ela justifica, ela dá aos outros aquilo que eles não merecem, porque Ele é misericordioso. Bom, trazermos justiça à terra é não colocarmos, quem sabe, as inflamações do nosso coração em relação aos outros, em relação à vida. Muitas vezes na cegueira dos nossos olhos, na perda do nosso discernimento, num momento, por uma situação, por uma palavra que ouvimos. Nos inflamos na justiça que está do homem, porque a justiça do homem não opera a justiça de Deus. A ira do homem não opera a justiça de Deus. O fruto do Espírito está em toda a bondade, em toda a justiça e em toda a verdade. A verdade é a verdade. A tua palavra é a verdade. Meus queridos, todas as nossas palavras ou todas as nossas atitudes, elas devem estar firmadas na verdade. Você mente, essa mentira não vem de Deus. Você se justifica e não assume os seus erros? Bom, essa justificação não vem de Deus. A verdade é que tudo aquilo que nega a verdade, até mesmo a omissão, omitir quando a verdade é necessária, é uma mentira e é faltar com a verdade. A verdade é a palavra, a verdade vem de Deus, a verdade, ela produz luz. A verdade é luz. Meus queridos, que o nosso caminho seja verdadeiro, que as nossas atitudes sejam verdadeiras. Podemos então, olhando para aquilo que é a nossa bondade, se os nossos atos são, desde o interior até o exterior, bondosos, se a nossa justiça é uma justiça que não é nossa, mas é de Deus, segundo a sua palavra, se aquilo que vivemos expressa a verdade em atitudes,
em palavras, em posicionamentos. Nós podemos então medir se aquilo que estamos vivendo vem como um fruto do Espírito ou como é ainda um fruto misto. Muitas vezes as pessoas têm fruto misto, ou seja, há um fruto que tem a cor, que tem a textura, mas não tem o sabor. Às vezes olhamos para uma árvore e dizemos assim, bah, que fruto bonito. Quando colocamos a boca, o fruto é ruim. Que o Senhor nos conceda a graça de meditarmos nessa palavra, porque é nisso que o Senhor opera, nos limpando. O fruto do Espírito está em toda a bondade, em toda a justiça e em toda a verdade. Que assim possa ser o meu e o teu proceder. Meditemos para que possamos alcançar um coração sábio, para que possamos ter entendimento. Não nos julguemos a nós mesmos como retos, porque a nossa retidão, ela está sendo conquistada dia após dia, andando no fruto daquele que é o Espírito de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.